Bom dia, pessoal. Chegamos aqui na nossa terceira aula. Desculpe, que a rinite é brava aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre citação. Eu vou relembrar com vocês um material que eu deixei na primeira aula, lá nas preparatórias, logo na primeira semana, né? Esse material está com o nome aí, ó, Orientações e Normas de Escrita. Vou relembrar. Isso aqui é um grande favor que um grande doutor aqui de Minas fez para a comunidade científica. Ele pegou as normas da BNT e deu aquela enxugada só para coisas que a gente precisa mesmo. Vocês não sabem o valor que isso tem, porque norma da BNT é uma coisa chatérrima. Sabe, aquela coisa toda técnica, que você pega assim, são 2.000 e não sei quantas páginas, e ele compilou num trabalho sensacional, ó, Orientações e Normas para Escritas de Trabalho Acadêmico. E como ele é da área da música, geralmente até os exemplos ele dá de forma musical e tal. Ou seja, prestou um grande serviço. Então, quero lembrar vocês que vocês têm esse material. As aulas vão passando, vocês podem esquecer. Esse material está lá na preparatórias, lá no mural, né? Orientações e Normas para Escrita de Trabalhos Acadêmicos. Eu usei isso lá no meu estágio na extensão, na minha graduação para TCC, no mestrado, agora no doutorado. Vira e mexe, eu volto e consulto esse documento, tá bom? Primeiro recadinho é esse. Já está aí para vocês, de graça. Quando a gente vem aqui no sumário, ó, hoje a nossa aula é sobre citação. Então vocês vão começar a ter um choque de realidade, né? Esse é um documento de consulta, não precisa se assustar, mas é importante vocês saberem o que tem nele, ó. Então vamos dar uma olhada rápida. Então aqui fala, ó, os tipos de trabalho acadêmico, o discurso acadêmico, os procedimentos, né? Os tipos de fraude, plágios e apresentação de dados incorretos. Depois no capítulo 2 ele vai falar da formatação. Quem tem dúvida com o Word, ele fez isso escrito aqui e ensina cada coisa, como que põe um estilo, como que faz margem, papel, fonte, espaçamento, paragrafação, alinhamento, né? O capítulo 2 é todo sobre isso. Como é que você usa aspas, itálico, negrito. É material para consulta, gente. Vou repetir toda hora, não frita com isso. Mas presta atenção no que eu estou dizendo. Tá aí. Senão depois, na hora de fazer a monografia de vocês, vocês ficam perdidos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer curso de Word. Não, é uma coisa que dá para você consultar, dá para você assistir um tutorial hoje em dia, né? Mas tem aí escrito. Então, ó, como que põe numeração na página. O terceiro capítulo, ele fala como fazer um artigo. Como fazer não, mas a estrutura de um artigo. Isso não é para vocês agora, né? Agora vocês têm que preocupar com a monografia. Depois ele fala as diferenças de monografia, dissertação e tese. Vem falando a estrutura. Uma coisa que vocês não precisam se preocupar nesse momento, porque eu mesmo já dei para vocês o modelo da monografia de vocês já pronto, né? Vocês não vão ter que confeccionar ele. Mas é bom saber que aí tem. Amanhã vocês podem estar numa função onde vocês vão elaborar um modelo de trabalho de conclusão de curso para alguma universidade, para alguma escola, enfim, em algum espaço, né? Em algum curso de especialização, sei lá. Então o capítulo 4 ele explica essas diferenças e mostra a ordem. Aquela ordem que tem que vir, ó, capa, lombada, folha de rosto, ficha catalográfica, né? Para quem tiver mais curiosidade sobre o assunto também. É para consulta, né? Não se preocupem. No capítulo 5 aí, ó, instruções gerais de apresentação. Como é que se apresenta num texto? Ilustração, equação, nota de rodapé, tabela, sigla, tudo aí. Se bater uma dúvida lá na monografia, opa, e essa sigla aqui? O professor Regis não falou sobre isso? Tem sim. É que não dá tempo da gente entrar em tudo, né? Então nós vamos nas principais. Aí nós chegamos aqui no capítulo 6, ó, no que a gente vai ver hoje, que são citações. Primeiro ver o que é. E segundo, dá exemplos de pelo menos, ó. Deixa eu mostrar para vocês, o capítulo 6 e 7 é sobre citações. Só que, enquanto o 6 ele vai falando como é que você cita quantidades de autor, né? Como é que você cita quando é um autor, como é que você faz uma citação no texto quando é 2, quando é 3, ó. Vai acompanhando. Citação com mais de 3 autores, citação de diversos documentos de um mesmo autor. E se você quer citar assim, uma coleção de obras de um autor, né? Como é que você faz? Citação com coincidência de sobrenome, quando os dois autores coincidem nome e sobrenome, tem tudo aí para consultar. Citação de publicação anônima, que você não sabe quem fez. Citação de entidade coletiva, por exemplo, uma agência nacional de não sei o que, ou a ANPOM, né? Que é a Associação de Pós-Graduação.
quando não é uma pessoa, como é que é feita essa citação? Não fritem, mas saibam que está aí. Ó. O capítulo 6 é todo tratando disso. Como você cita vários autores, vários tipos de trabalho, autoria anônima. Mas o que nós vamos pegar, e que aí é obrigação de você saber, é o 7 aqui. Ó. Então, orientações gerais. A gente vai focar em citação direta, indireta e citação direta e indireta, basicamente. Mas eu vou dar uma corrida de olho com vocês rápida aqui em todos os tópicos. Supressão de texto, como é que faz, acréscimo de comentário, citação de publicação em lista estrangeira. A gente vai dar uma olhadinha nisso agora aqui, tá? Mas vocês vão ter que sair sabendo, ninguém vai poder ir fazer monografia sem saber o que é uma citação direta e uma citação indireta. Então vamos lá fazer uma leitura e eu vou mediando esse encontro de vocês com essa parte mais chata aí, ó. Vamos lá, na 71, né? Era antes a citação. Não, aqui ainda era o capítulo 6, vamos no 7. Passar bem rapidinho, tá, gente? E focar no que mais interessa, ó. Citações. Segundo Severino, aí ele já começa a citação fazendo a citação, ó. Citações. Segundo Severino, que é um autor, ano 2000, vírgula, espaço, ponto, página, ponto, 106, ou seja, segundo Severino, no ano de 2000, na página 106, são os elementos retirados do documento pesquisado durante a leitura da documentação e se revelam úteis para corroborar as ideias desenvolvidas pelo autor. Então, o que ele está querendo dizer isso? Gente, quando você está fazendo um trabalho acadêmico, você não coloca as coisas da sua cabeça. Você geralmente dialoga com outros autores. Você não é o supra-sumo daquele assunto. Você vai falar de violão, tem um monte de gente já consolidada no assunto, já professores, doutores, já com carreira, já violonistas, que falam daquele assunto. Então, você geralmente, em todo trabalho, tem uma parte que é a discussão teórica, onde você vai trazer para o seu assunto, para o seu bate-papo, o que já foi escrito. Você não vai simplesmente pesquisar o seu tema da sua cabeça e da sua vivência. Você vai ver o que na comunidade científica, que artigos já foram escritos, que livros já foram escritos, quais palestras foram dadas, né? E aí, quando você vai citar falas dessas pessoas no texto, no seu texto, tem um modo certinho de citar, né? Então, basicamente, aí ele dá uma orientação geral do que é uma citação. O próprio nome já diz. É quando você vai citar alguém, alguma coisa, né? Não precisa ser alguém. Pode ser, por exemplo, igual vocês viram, uma entidade. Pode ser o que foi falado num programa de TV. Pode ser o que foi falado numa palestra. Então, geralmente não precisa ser sempre um autor, uma pessoa, né? Pode ser qualquer veículo que está se comunicando e você vai fazer a citação. Então vamos passar bem rapidinho, ó. Por exemplo, como fazer destaque num texto, para a gente chegar nas citações em si. Destaque é isso aí, ó. Então ele está falando, ó, o negrito pode ser usado para dar ênfase ou destaque em algum trecho de uma citação. Então aqui embaixo no exemplo, ó, o Lacan cita, ó, a espécie humana caracteriza-se por na verdade um autor citou o Lacan, né? O Lacan, ele está tirando esse exemplo de algum texto de alguém. Então o autor fez a citação assim, ó. A espécie humana caracteriza-se por um desenvolvimento singular das relações sociais. Quando você quer destacar algum trecho que você acha que é muito importante que as pessoas prestem atenção, você pode usar o negrito, igual no exemplo aí. Então você cita o texto, igualzinho o Lacan falou, foi o que o autor aí fez. E aí você vai destacar em negrito o que você acha muito importante. Não usa muito isso não, senão fica chato também, gente. Tem que ser coisas realmente que precisam muito ser destacadas para fazer sentido no seu texto, tá? O que você quer muito que o leitor preste atenção, tá? Não abusem disso. Isso é igual ketchup, é para dar um tempero, não é para ficar com mais gosto que a pizza não. Então vamos passar bem rapidinho pelas situações. Por exemplo, supressão de texto. Olha o que acontece. Vamos direto no exemplo que a gente mostra. Olha o que está escrito aí no exemplo. Eco, 1999, vírgula, P, né? P de página, ponto, 01. Então, Eco, página 01, 1999, salienta que... Aí começa a citação. Aí vocês podem ver que tem aí um colchete com 3 pontinhos, né? Com as reticências. Isso quer dizer, indica... que o autor, que a pessoa que escreveu, que está citando o Humberto Eco,
suprimir uma parte da fala do eco. Porque às vezes você precisa comunicar alguma coisa no seu texto, mas a fala da pessoa que você quer citar é muito grande. Então você vai lá e corta. Né? Então a parte que não te interessa você pode suprimir. Isso pode ser antes, pode ser no meio da citação e pode ser no final. Igual esse autor fez aí, ó. Ele colocou: Eco salienta que, aí suprimiu a parte que não interessava para ele e citou o que interessava. Como aproximação poderiam servir as definições dos estudiosos que... Aí tinha outra parte lá no meio do texto que não citava para ele. Ele colocou com a continuidade lá da fala do Eco, né? E colocou a supressão no meio. Só para vocês saberem que existe. Você pode suprimir coisa para frente, você pode suprimir coisa que vem antes do que você quer realmente citar e pode suprimir no meio também, tá? Isso aí é só fazendo e lendo, gente. Não tem jeito. Acréscimo de comentário também é a mesma coisa. Ó... às vezes, geralmente quando você suprime alguma fala, alguma citação, você vai ter que acrescentar alguma coisa para fazer sentido, porque você tirou parte do texto. Então é a mesma coisa. Da mesma forma que você usa o colchete com as reticências, olhem o exemplo. Para suprimir uma parte que você não quer, você usa o colchete para pôr um texto que vai fazer sentido, né? Então olha o que está nisso aí, ó. Em busca de um novo sentido de continuidade e uniformidade, que deve incluir agora maturidade sexual. Aí ele suprime, o autor suprime alguma coisa e coloca uma palavra para fazer sentido, ó. Os adolescentes precisam, sobretudo, de uma moratória para a integração dos elementos de identidade. Não preocupa com o texto, não. Só entende o que ele fez aí. Como ele suprimiu, ó, nas reticências com colchete, uma parte do texto do Erickson, o autor fez isso, ele precisou acrescentar a palavra, esse trechinho, os adolescentes, para poder fazer sentido. Porque muitas vezes o texto só faz sentido sem suprimir, né? Quando você suprime, pode ser que falte alguma coisa. Aí você vai e faz o acréscimo, né? Passar mais rapidinho para não ficar muito grande a aula. Ó. Citação de publicação em língua estrangeira. Vamos lá no exemplo de uma vez, ó, que vocês vão ver. Então, toda vez que você citar a citação for de um texto de gringo, de qualquer que seja o idioma, você tem que pôr lá no final tradução nossa. Então a gente já vai aprender a fazer a citação, mas só para vocês verem. Então tá lá, ó. Sibling, 2014, página 138, vírgula, tradução nossa. Esse texto original quer dizer que esse texto original estava em outro idioma. Tá? E aí, geralmente, a tradução que vocês fizeram, vocês têm que colocar em nota de rodapé para as pessoas que lerem poder conferir se vocês traduziram direitinho, né? Então, a tradução vai em nota de rodapé, o texto original, na verdade, e a tradução de vocês vai no texto, com essa palavrinha aí, tradução nossa, no final, tá? Bem rapidinho, não se preocupe em decorar, depois vocês vão ver isso de novo, tá? Agora chega o que a gente quer. Citação direta. Vamos ler aí, gente. Vamos ler, porque tem dois tipos. Consideram-se citações diretas, presta atenção, as transcrições literais das palavras do autor retiradas de uma obra. Então, o que é transcrição literal? É quando você vai citar exatamente o que falou. Não pode mudar nem uma vírgula, nem um ponto, nem um espaço. É quando é 100% igual o cara que você está citando. Então você está lá, você vai escrever sobre coral e você vai citar a fala de um regente de coral numa palestra. Se você vai fazer uma citação direta, ela tem que ser 100%, 110% igualzinho o cara falou. Se ele escrever errado, se a fala estiver errada, você vai escrever errado. Se, por exemplo, errado que eu estou dizendo assim, às vezes a pessoa fala assim, né? Ou a pessoa, na fala dela, fala assim, enfim, às vezes a pessoa está falando de uma forma que não é culta. Você vai escrever do jeito que ela... Porque é uma citação, você está citando ela. Você vai escrever do jeito que ela falou. Mesma coisa se for um texto mais informal, da mesma forma. Texto de uma entrevista num jornal, por exemplo. Que o cara está ali conversando. E o redator vai transcrever aquilo. Você tem que transcrever de forma direta 100% igual. Agora vamos ver como é que se faz, ó. Você tem, por exemplo, quando a transcrição é até 3 linhas... Então, vamos prestar atenção. Quando você vai transcrever, vai citar a fala de alguém ou o texto de alguém, e isso der de tamanho até 3 linhas, a gente faz dessa forma aqui que está no exemplo. Você coloca entre aspas. Então, veja bem, ele deu aí 3 exemplos. Ó. O único princípio, olha no exemplo, de acordo com Baudrillard, o único princípio do... Então, olha para você ver, começa a ficar entre parênteses a fala do Baudrillard. A preparação do texto que você faz não está entre parênteses. Então, ó, de acordo com o Baudrillard, normal é você falando, o autor. Imagino que é você que escreveu.
Então, de acordo com Baudrillard, em 2001, página 152, vírgula, aí começa a citação do Baudrillard. Abro aspas, o único princípio do jogo, que entretanto nunca é colocado como universal, é que a escolha da regra nos livra da lei. Não importa o texto, mas o interesse é que se der até 3 linhas, se essa citação dá até 3 linhas, vai entre parênteses, tá? Aí embaixo ele faz outras, ó. Deu até 3 linhas, a personalidade alienada que se põe, deu até 3 linhas, entre parênteses. E aí vocês já veem, gente, vocês podem tanto fazer a citação antes das aspas ou depois. Qual que é a diferença? Se você colocar igual o primeiro exemplo aí, ó, de acordo com Baudrillard, aí você vai ter que preparar o texto, né? Agora, se você for só citar igual no segundo exemplo, você coloca no final, aí você não precisa de uma preparação de texto. O que é preparação de texto que eu estou falando? O primeiro exemplo usa a expressão de acordo com. Então, se você vai fazer nesse modelo primeiro aí, porque pode ser nos dois, de acordo com Baudrillard, página 152, ano 2001, aí isso vem antes da sua citação. Se você vai colocar a citação depois, então aí você não precisa pôr de acordo com, concorda? Então às vezes você vai estar falando lá assim, imagina que no segundo exemplo são vocês escrevendo sobre personalidade. Eu vou chutar aqui, tá, gente? Vocês estão falando lá, nossa, personalidade é uma coisa difícil, varia de pessoa para pessoa e muitos autores discutem sobre isso. Aí você já coloca essa citação aí, ó. A personalidade alienada que se põe à venda e tal. E aí no final você bota o autor que você tá citando. O importante aqui é só isso. Deu até 3 linhas, vai entre aspas. Porque tem outro modelo. Já as produções com mais de 3 linhas, vamos prestar atenção nisso. Olha o que acontece. Elas sofrem um recuo no texto. Vocês já devem ter visto muito texto assim. Então olha só esse modelo dele aí, ó. A diferença é só a quantidade de linhas. Como é uma citação grande, você não vai pôr ela no texto entre aspas. Você tira as aspas e faz um recuo de 4 centímetros no texto. Recuo de 4 centímetros, quem tiver dúvida, aqui nesse mesmo modelo ensina como fazer, tem tutorial pra caramba, é onde você vai lá naquelas formatações e tem lá um itemzinho do Word que é o recuo. Você vai e clica lá em 4 centímetros, ele mesmo já recua o texto para você. E você pode configurar um estilo também que já faça isso, né? Programar o Word para toda vez que for uma citação com mais de 3 linhas, você clica lá no estilo, você coloca lá o título, citação no seu estilo, clica nele e já faz automático. Isso é uma coisa para depois, vocês têm que entender, ó. Olha o que aconteceu, como a citação era grande, olha o que esse cara fez, ó. De acordo com Oliveira, 1999, página 25, as mudanças paradigmáticas ocorridas no final do século XX e no início do século XXI possibilitam a abertura para... Aí começa a citação. Citação de quem, gente? Do Oliveira. Aí começa a fala do Oliveira, né? Citação direta. 100% o que ele falou, só que com mais de 3 linhas. Então vamos lá. Ah, tá confuso? Não, não tá não. Vamos voltar aqui com calma. Esse é o exemplo da citação direta, 100% igual o citado, né? Vamos chamar do citado assim, o autor que você vai citar, só que com menos de até 3 linhas de tamanho. Então ela é feita entre parênteses, beleza? No próprio texto. Quando a citação é com mais de 3 linhas, ou seja, gente, citação pequena no próprio texto, com aspas. Citação grande, com recuo de 4 centímetros. Então tem que bater o olho assim, ó, ir lá no Word treinar a fazer. Vai ser a atividade de vocês de hoje. Eu vou dar um texto e vocês pode colar. É um PowerPoint, vocês podem transformar em um Word. Colar, vocês vão ter que achar no texto para mim uma citação direta, uma citação indireta. Aliás, uma direta com menos de até 3 linhas, uma direta com mais 3 linhas e uma indireta. Nós ainda vamos ver a indireta. Mas olha só o que ele fez. Ó, como era grande, né? Ele recuou 4 centímetros. Aí já pergunto para vocês, por que tem um colchete, um asterisco e reticências aí? Porque ele já sabe que o autor suprimiu uma parte da fala do Oliveira. Ficou claro isso? Assistam a aula de novo, gente. É muita informação. Às vezes vocês batem o ouvido numa informação, aquilo soa chato, vocês desistem. Não façam isso. Assista de novo, né? Que vocês vão captar. Aqui um outro exemplo, ó. É outro exemplo de citação. E mais uma vez ele faz de duas formas, vocês veem que pode. Isso o orientador de vocês que vai escolher. Às vezes ele nem sabe que pode de duas formas, pode. Você pode pôr, né, a citação do cara lá, ó, Oliveira, página 199, aliás, página 25, ano 199. Você pode pôr antes da citação, igual o primeiro exemplo faz, ou você pode preparar um texto e colocar depois da citação. Olha o que o segundo exemplo fez. Certas escritas estáticas apresentam-se como memórias artificiais. Aí ele vem e cita sobre isso, sobre essa fala dele. E no final bota o autor. Bota lá, né? Levi, 1998, página 20. Então, eu recomendo que vocês escolham uma forma.
quanto à ordem de vir no texto. Ou botar antes das citações, ou botar depois. E padroniza. É o que eu resumo para vocês. Senão fica uma salada. Você faz uma citação no início do texto, onde você coloca o autor antes da citação e depois faz depois, fica uma bagunça, tá? Mas é isso, hein, gente? Ó, tô voltando para não falar que é difícil. Citação de até 3 linhas, vai entre aspas no próprio texto. Tudo que vocês verem entre aspas pode saber que é uma citação. Citação com mais de 3 linhas, grandona, vai com recuo fora do texto. Não fora, né, mas abaixo do texto. Vai destacado do texto. Perfeito? Então, revejam a aula. Isso aí vocês têm que saber de cor, tá? Vou ver a atividade de cada um, se cada um souber fazer, porque se vocês chegam na monografia sem saber fazer uma citação direta e indireta, eles pedem meu impeachment. Você está doido? Isso aqui, que iniciação que você fez? Né? E eu acho que cabe um pouquinho a vocês também. Né? Não é só confiar na aula, vocês têm que se cobrar de saber essas coisas. Tá? Muita coisa é só para consulta, mas isso é obrigatório que você saiba. Mas a vergonha você fazer uma disciplina e não ter uma ideia sobre isso. Agora, todo texto acadêmico que vocês baterem o olho, você já bate o olho com essa curiosidade. Opa, isso aqui é uma citação. Ó, ele está colocando o autor antes da citação. Olha, ele está colocando depois. Né? Já começa a ter essas curiosidades. E agora, para finalizar, a gente vai para a citação indireta. O que é uma citação indireta, gente? É quando você cita a ideia do autor, mas não exatamente as palavras. Então, eu não posso falar, por exemplo, assim, ser ou não ser, eis a questão, como se fosse uma frase minha. Porque não é, eu tenho que citar quem falou. Mas eu posso usar essa ideia, né? Por exemplo, se eu vier falar assim, o indivíduo é duvidoso quanto às suas atitudes, suas decisões. Essa é a mesma ideia de ser ou não ser, eis a questão. Então, se eu tirei dali, se a minha inspiração veio dali, eu tenho que citar o cara. Eu não preciso citar igualzinho o que ele falou, igualzinho o que ele escreveu. Quando eu não cito igualzinho, só cito a ideia, eu tenho que falar que é do cara. Só que aí a gente chama de citação indireta. É muito simples. Então, nós temos a direta quando você cita diretamente o que o cara escreveu. Ou você tem a indireta quando você só cita a ideia. Você não cita exatamente o que ele falou. Né? A gente usa muito com a mãe da gente. Né? Então, a mãe da gente às vezes falava uma frase com a gente e a gente repete o conceito, mas não exatamente as mesmas palavras, né? Então, que mãe que não falou a frase assim, se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara. Talvez a mãe de vocês falou diferente, né? Se eu achar aí, você vai ver. Mas é a mesma coisa. Então, quando você cita a ideia, mas não cita as palavras, é uma citação indireta. Então, ó, olha como que fica. Para Duran, aí você vê que ele nem pôs a página. Por que não pôs página? Porque não interessa a frase inteira do Duran. Exata do Duran, interessa a ideia do Duran. Então aí é uma citação indireta, né? Então, ó, para Duran, o imaginário se manifesta nas culturas humanas através de imagens e símbolos. Agora a pergunta que vale $1 trilhão de dólares: por que não tem aspas? Se é com menos de 3 linhas, até 3 linhas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, porque é uma citação indireta, gente. Não é uma fala da pessoa. As aspas indicam exatamente que a fala é ips literis, ou literal, né? Ou exatamente igual do autor. Então, quando for uma citação indireta, não coloque aspas. Então, resumão. Citação direta, 100% igual à fala da pessoa que eu vou citar, ou o texto da pessoa que eu vou citar. Quando é até 3 linhas, vai entre aspas no próprio texto. Quando é com mais de 3 linhas, vai abaixo do texto, recuado em 4 centímetros. Citação indireta, sem aspas, e você não precisa citar as palavras da pessoa. Você bota com as suas ideias, uma ideia geral de outro autor. Foi o que esse autor aí fez, ó. Imagine que o autor seja vocês, imagine que vocês escreveram isso. Vocês estão me dizendo aí que para o Duran, em 98... o imaginário se manifesta nas culturas humanas através de imagens e símbolos. O Duran não falou exatamente isso. Ele falou alguma coisa de imagem e de símbolo. E esse cara aí, estamos considerando que é vocês, pegou a ideia do Duran e escreveu com a sua ideia sobre imagens e símbolos. Espero que tenha ficado claro. No começo parece tudo confuso. Assistam a aula 2, 3 vezes, tá? Olha, já está ficando 24 minutos, eu não vou tentar encerrar antes dos 30, porque tem muita gente que não está, a gente já vai conversar sobre isso. As pessoas não estão fazendo as atividades, e aí não tem como continuar, porque vai encavalando uma coisa na outra, né?
Não é por ser ensino remoto, essa é uma característica dessa disciplina. Vocês precisam fazer as atividades porque uma coisa depende da outra. Como é que nós vamos falar de texto escrito, que foi a segunda aula, sem falar do texto da monografia da parte oral? Porque uma coisa está colada na outra, né? E muita gente não entregou nenhum nem outro. Então vamos lá. Só para finalizar agora, gente, só para vocês baterem o olho, o que me interessa hoje é citação direta e indireta, tá? Você vai ter aí um caso de citação. Depois, se vocês tiverem tempo e interesse, dá uma relida no capítulo 6 e no 7. Vocês vão ver o que acontece. Mas é para consulta. Saber tem que ser isso. Direto e indireto vocês têm que saber. Então, olha, tem um caso, por exemplo, de citação. Vamos lá no exemplo? Citação é o quê? É quando você cita a citação de outra pessoa. Tão fácil, né? Aí tem uma diferençazinha. As regras são a mesma. Se a citação for com mais de 3 linhas, se ela for grandona, se a citação que você está citando for grandona, ela vai recuada. Se ela for curta, ela vai no próprio texto, entre aspas, né? Olha só como é que fica, ó. Vamos olhar direto o exemplo, ó. Olha só esse primeiro exemplo aí, ó. A equilibração é o regulador que permite que novas experiências sejam incorporadas com sucesso aos esquemas. Olha o que acontece, vamos pensar. Olha o que está entre parênteses. Piaget, 97, Apud, Wordsworth, 1997, página 21. Calma, vamos ver o que significa. Significa que o Apud significa assim, ó, lido em, né, uma expressão. Apud, lido em, é do latim. Então, ó, isso aí está querendo dizer que a pessoa que escreveu, vamos imaginar que seja vocês que fizeram esse exemplo. Então, isso está querendo dizer que você escreveu que a equilibração é o regulador que permite que novas experiências sejam incorporadas com sucesso. Só que essa é uma ideia do Piaget que você leu em Wordsworth. Então, você está entendendo? Se você for lá nesse texto do Wordsworth, 1997, você vai ver essa citação do Piaget. O Wordsworth citou que o Piaget falou isso. E você está usando a citação do Wordsworth. Você não leu o Piaget, você leu o Wordsworth. Mas o Wordsworth cita o Piaget, então você tem que falar que esse texto que você está escrevendo é do Piaget, mas você não leu a obra do Piaget, você soube que é do Piaget lá no trabalho do Wordsworth. Então, gente, isso aí, para não complicar, vamos focar na direta e indireta, só para vocês saberem que existe e vai existir. Quando vocês começarem a ler, vocês vão entender melhor, vocês vão ver um texto lá, vão ver a citação de alguém e falam, nossa, quero citar isso aqui no meu trabalho, só que aquele cara já citou um outro autor. Então você vai citar o cara que você leu e vai citar de quem que é a ideia original também, tá? Só para vocês saberem que existe. Depois vocês consultam, à medida que for surgindo na vida de vocês, vocês vão fazendo, é só para vocês saberem, ó, existe citação de citação. Depois venham aqui e leiam de novo. Vamos ver se a gente finaliza o capítulo aí. Só para vocês saberem também é o que eu falei. Existe citação de fontes informais, que não é um texto, que não é um livro, né? Aí vou ver se eu acho o exemplo. Olha o que você coloca, ó. Por exemplo. Aqui está colocando, por exemplo, ó, vamos direto no exemplo. Ó, Volcker afirma que o verdadeiro é explicado pela natureza, blá 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 blá. Olha o que ele coloca no final, entre parênteses, informação verbal. O que isso indica? Indica que isso aí não foi de um artigo, que isso aí não foi de um livro, que isso aí não foi em anais de congresso, que isso aí foi ou foi uma aula, ou foi uma palestra. Aí olha como é que ele coloca abaixo ali, ó. Ele coloca entre parênteses, que foi uma informação verbal, ao final da citação, coloca uma notinha de rodapé, ó o umzinho em cima ali dos parênteses, aqui no primeiro exemplo do Volcker. E vai lá na nota de rodapé e coloca onde ele pegou essa informação. Olha lá pra você ver. Informação fornecida por Volcker em aula ministrada no curso de especialização. Eu posso citar uma fala de um grande professor numa aula? Pode, só que você tem que colocar que é uma informação verbal. Por quê? Porque a pessoa não vai ter como consultar isso, a não ser que esteja gravada a aula. Hoje, talvez sim, mas até antigamente... Imagina que você foi numa palestra, que não, né, você viu uma fala muito bacana lá e você quer citar aquilo. Então você tem que colocar que é informal, tá? Eu vou parar por aqui, senão vocês morrem. Eu vou só mostrar para vocês, olha que tristeza. Vamos lá no nosso Google Classroom. Vamos lá. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. Vamos lá na aula 1, nas atividades. Até agora aqui, ó, tem 7 pessoas com nota e tem 9 pessoas que, pra mim, constam que não fizeram.
Talvez até agora eu já estou até me confundindo, parece que a Carol Ribeiro fez, mas agora já não tenho certeza. O fato é que não chegou aqui para mim como deveria chegar. Tem 7 pessoas com nota. O problema não é nem a nota, gente. O problema é que isso aqui era a primeira atividade, era a apresentação oral, era o PowerPoint, era a ideia de vocês, e é nele que eu vou me basear para a gente qualificar daqui umas 3 ou 4 semanas. Se vocês não fazem, vai ficar sem qualificação, não tem como aprovar vocês para fazer uma monografia. Né? Então essa é a atividade 1. Olha o tanto de gente aí que está como atribuída e que não entregou. Eu vou começar a mexer com isso daqui a pouco. O Anderson entregou, Arthur, Bruna, Parará Pororô. E tem que colocar lá no link. Tem que colocar seu PowerPoint lá no link. É de lá que eu vou tirar. Aquilo ali é um repositório. Agora deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha só que tristeza. Aula 2. Nós já estamos nesse momento, nós estamos na 3, né? A aula 2 era vocês começarem a preencher a monografia de vocês. Acho que ninguém entregou, só o Vinícius. Ó, o Vinícius mandou aqui, ó. Ainda nem abri. Isso é um processo importantíssimo, porque quanto menos coisas vocês tiverem para fazer esse mês que vem com o orientador, menos vai assustar vocês. Você acha que é bobeira, mas não é não. Preencher a capa da sua monografia não é bobeira. Sem o tema, sem o título, inventem. Vocês são muito travados contra isso. Pode ter certeza, quando vocês chegarem lá vocês vão com a ideia prontinha, bonitinha, elaboradinha. Chega no orientador, ele muda tudo. É a vida, é Brasil, é assim, funciona. Mas vocês têm que começar a ativar no cérebro um comportamento que é de sair do zero, que é de fazer, que é de começar, diminuir a estranheza, né? Vocês têm muito medo da BNT, muito medo de monografia, e se não sai do zero, igual o Vinícius fez aí, ó, como é que a gente fica? Tá? Então é imprescindível que vocês entreguem para eu saber que vocês fizeram, para eu poder dar uma olhada, senão não tem como aprovar vocês para monografia não. Tá? Eu vou chegar e vou comunicar, ó, o pessoal não está sabendo fazer uma citação, o pessoal não sabe fazer uma apresentação oral, não tem como aprovar vocês, tá bom? Então entreguem as atividades, todas elas. Tá? E para finalizar, ó, hoje a atividade da aula 3, citações diretas, tá vendo? Quem não fez a primeira, não fez a segunda, agora na terceira, ó a confusão que embola. Entende? Depois vocês falam, monografia é difícil. É claro, o passo a passo não segue, né? Tem que seguir. Vou tentar deixar as aulas cada vez mais curtas e as lives mais curtas para sobrar 1 hora para vocês fazerem no dia da atividade. Não tem que estender, mas tem que fazer, pessoal. Ó, citações direta e indireta. Aqui tá como entregue da Carol e não sei por que você entregou, porque teoricamente quando eu estou gravando essa aula você nem assistiu ela ainda, viu, Carol? Mas às vezes as pessoas querem adiantar, né? Ou já entendem do assunto, beleza. Vamos ver aqui, a Carol até já entregou, ó. Vamos olhar o da Carol, já que ela foi para a Frentex e entregou, sem assistir a aula. Vamos ver se a Carol fez citação direitinho. Ó, citação direta com mais de 3 linhas. Ó, ela fez mais ou menos, ela colou uma citação direta. Mas, na verdade, Carol, não era para você colar só a citação. Você tem que colar o textinho antes também, que prepara ele, né? E isso aqui, ó, só de bater o olho, não tá recuado 4 centímetros. Você colocou normal, né? Você tem que recuar esse texto no Word 4 centímetros. Assiste um tutorial de como fazer, porque aqui não dá para dar aulas de Word, né? Vocês também tem que procurar por conta própria muita coisa. Mas nesse próprio texto, nesse próprio manual aí que eu estava mostrando vocês a aula, tem lá como, tudo que vocês precisam fazer no Word. Se for lá no anexo, vocês vão ver lá como criar um estilo, como colocar a nota de rodapé, como fazer recuo, como programar a página, tem tudo lá. Eu recomendo tutorial, que é até mais simples. Isso aqui não está recuado, viu, dona Carol Ribeiro? Isso aqui tá no texto, não tá nem justificado, ó, como é que tá bagunçadinho. Tem que ser justificadinho, igual tava lá na minha situação, na minha dissertação, e tem que ser também recuada 4 centímetros. O que é recuada? Ela não começa aqui onde está começando o parágrafo. Ela vai ficar recuada. Ela começaria mais ou menos aonde você termina ali, ou mais de 3 linhas. Mas você identificou uma mais de 3 linhas, já fico feliz. Vamos ver as outras. Ó. Citação direta, olha lá. Beleza, ela identificou. Está entre aspas e com menos de 3 linhas. Olha lá. Não interessa o texto, mas ela conseguiu identificar. Vamos lá na citação indireta. Aí... beleza, é isso aí mesmo, Carol. Aí ela já coloca, vamos ver aqui, neste texto, como termo técnico estendido, passou a ser usado em referência às técnicas de exploração instrumental que surgem em busca de nova sonoridade. Perfeito, Carol. Aí pode confundir vocês que tem aspas no termo técnicas estendidas, mas as aspas podem ser usadas para citação, mas podem ser usadas também
também quando você quer enfatizar. Assim como a gente viu no negrito, as aspas também podem ser. Então, nesse caso, esse texto fui eu que escrevi, por isso que eu sei. Mas ela fez certinho, ó. Essa é uma citação indireta. Eu cito a ideia do Padovani e do Ferraz, mas não as palavras. Ele falou originalmente alguma coisa sobre técnicas estendidas, mas não foi exatamente com essas palavras. Então você está mais ou menos de parabéns, viu, Coral? Você identificou tudo. É só pensar, tenta descobrir isso, como fazer um recuo, dá um Google no YouTube aí e assiste um tutorial, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a atividade de hoje que a Carol fez. Eu espero que todo mundo também mande. Vou terminar por aqui e a gente se encontra nas próximas lives, tá bom? Espero que todo mundo entregue. Aquele abraço.